A maior superação você verá hoje. Carlos teve a vida transformada, de bêbado a milionário. Carlos encarou o espelho daquela manhã cinzenta em São Paulo, e por um instante, o homem refletido parecia um estranho. Os olhos fundos, o rosto marcado pelo cansaço, a pele pálida contrastando com o desarranjo do cabelo. Tudo ali gritava uma vida afundada na bebida, cheia de erros que explodiam na alma feito bombas. O apartamento, um cemitério de garrafas vazias. Exalava cheiro de álcool barato e desespero. No chão, fotos amareladas, lembranças de um passado onde os sonhos ainda brilhavam, agora sufocados pela névoa do que poderia ter sido. Cada gole naquele vulto transparente afastava mais e mais as promessas que seu eu de criança havia feito. O pequeno Carlos, com olhos cheios de esperança, queria ser alguém grande, ter sucesso, mudar o mundo, mas a vida o empurrou para dentro de espirais que ele não sabia como controlar. O barulho distante da rua, as buzinas, o murmúrio apressado. Ele lembrou daquele acidente. Naquela noite com amigos, rindo, bebendo, como se o amanhã não importasse. A colisão brutal que quase levou a vida do seu melhor amigo. O som de metal retorcido, a sirene cortando o silêncio e o rosto desesperado do amigo no hospital ficaram gravados como feridas abertas. Foi ali que Carlos percebeu que estava numa encruzilhada. Continuar afundando ou lutar por uma chance diferente? Foi quando topou com um grupo de apoio. No começo, relutante, cheio de medo e vergonha. Mas ali, entre palavras ásperas, olhares compreensivos e histórias cruéis, ele sentiu uma luz de verdade. Foi um passo trêmulo, quase imperceptível, mas real. As pequenas vitórias começaram a surgir, duras e suadas. Cada dia longe da garrafa era uma batalha ganhada contra seus próprios demônios. Então veio a bomba. Um segredo familiar enterrado por anos revelou uma herança inesperada. Uma fortuna escondida que poderia mudar tudo. Mas nem tudo era festa. Seu primo, um homem frio, calculista, embolorado pela ganância, apareceu de repente, querendo mais do que sua parte. A disputa não era apenas por dinheiro. Era contra um fantasma do passado, que ameaçava derrubar o castelo que Carlos começava a construir. Enquanto o passado tentava rir na cara da mudança, as tentações dançavam como sombras atrás dele, sussurrando dúvidas e fraquezas. Cada passo parecia um desafio ao limite da sua própria força. Amigos novos, velhos inimigos, tudo em choque, jogando com suas emoções, testando sua coragem. Quando a tensão parecia à beira do colapso, Carlos recebeu uma ligação. O tipo de ligação que muda tudo. A voz do outro lado é baixa, firme, carregada de segredos que ainda não podem ser revelados. O tempo para. O coração aperta. A pergunta que queima na garganta. Ele está preparado para encarar o que vem a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Carlos acordou, como sempre, com o peso do dia fremindo nas costas. A luz da manhã entrava pela janela em faixas, e ele se levantou, tentando espantar os ecos da noite anterior. Um copo d'água no balcão e 5 minutos respirando fundo. Era seu ritual. Limpar a mente, alinhar os pensamentos, um dia de cada vez. O chuveiro quente era um alívio, mas ainda assim as gotas de água eram mais pesadas do que deveriam. Enquanto se ensaboava, sentiu novamente a pressão do passado. A tentação da bebida ainda era um fantasma.
Tudo o que queria era que essa rotina não fosse tão difícil. Mas ali estava ele, lutando entre a esperança e a sombra que o seguia. Ele se olhou no espelho, buscando aquela determinação que muitas vezes parecia escapar. Na cozinha, o cheiro do café enchia o ar. Enquanto sua avó preparava o pão, Carlos pensava em como precisava dela. Ela, com seu olhar carinhoso e sempre cheio de preocupação, foi seu alicerce. Você pode, meu filho, ela dizia, mesmo quando ele não acreditava. As palavras dela eram como um farol no meio da tempestade. O telefone tocou. Era seu novo amigo no grupo de apoio, Luiz. E aí, cara, preparado para encarar a batalha de hoje? A voz dele sempre trazia um pouco de energia. Nunca tinha pensado que poderia contar com amigos de verdade, pessoas que entendiam sua luta. Eles se encontravam toda noite, numa sala pequena, misturando risadas e lágrimas. Era ali que ele aprendia a não ter vergonha de pedir ajuda. Carlos fez o caminho até a padaria, a pé. O sol já começava a brilhar forte e quente. Mas ele se sentia livre. Cada passo um avanço. A padaria agora era seu lugar. Ele ajudava a atender os clientes, a aprender um novo ofício, e no fim do dia recebia um trocado, pouco, mas valioso para gastar no mercado. Ao voltar para casa, suas mãos tremiam com a sacola cheia de itens básicos. Ele via o quanto as pequenas conquistas eram significativas. Mas havia tristeza no olhar da sua avó. O primo, aquele que queria levar sua herança, era uma sombra que não parava de assombrá-lo nas conversas. Carlos, você vai se lembrar que você é melhor do que ele, não é? Não deixe ele entrar na sua cabeça. Ela o lembrava, com aquele aperto no coração. No fim do dia, a história dela, sua força, tudo isso o impulsionava a seguir. Ele estava longe de ser perfeito, mas as pequenas mudanças começavam a se acumular. E ainda havia dúvidas. Dúvidas se conseguiria vencer essa batalha contra seu primo, contra os fantasmas do seu passado e, principalmente, contra si mesmo. Enquanto se sentava para dormir, um novo telefonema fez o coração de Carlos disparar. Era Luiz, com uma notícia inesperada. Cara, você não vai acreditar no que eu descobri. Carlos prendeu a respiração. O que será que estava por vir? Mais mudanças? Uma nova ameaça? Ele fechou os olhos, pensando que amanhã seria outro dia, uma nova luta. Carlos prendeu a respiração enquanto ouvia Luiz do outro lado da linha. Você não vai acreditar no que eu descobri. A voz de Luiz tremia de emoção, quase fazendo o coração de Carlos parar. O que ele teria para dizer? Era uma novidade? Uma revelação? Ele percebeu que cada segundo parecia se arrastar e que a ansiedade fez seu pulso acelerar. Tem mais sobre a herança, cara. Lembra do seu primo? Aquele que está tentando te derrubar? Luiz continuou, a voz tensa. Descobri que ele andava mexendo em negócios escusos e está envolvido em algo muito maior do que parece. A parada é sinistra. Carlos sentia um nó na garganta. Do que você está falando, Luiz? Ele está sendo investigado por corrupção. E não é só isso. Ele deve grana pra gente muito pesada. E parece que tem mais gente na jogada. A cada palavra, a realidade de Carlos mudava, como um filme que entra em uma cena de ação louca. Isso significa que ele pode... Carlos não conseguiu terminar a frase. A mente acelerava. Seu primo, um homem que ele sempre via como um rival, agora poderia ter mais a temer do que ele próprio. Sim, isso pode ser a nossa chance. Se você conseguir se manter fora disso. Luiz parou. A interrupção fez o peito de Carlos apertar. Só tome cuidado, cara. As coisas podem ficar perigosas. Antes que pudesse processar, um barulho brutal irrompeu da porta. Um golpe seco. Carlos não conseguiu mover-se. Um tremor percorreu seu corpo. Ele se virou
e viu a porta se abrir violentamente. Um homem alto, de rosto marcado e olhar penetrante, entrou, trazendo com ele uma aura de ameaça. Era um estranho, mas ele parecia saber muito sobre Carlos e sua vida. "O que você está fazendo aqui?" Carlos disparou, tentando esconder o medo na voz. "Precisamos conversar, Carlos. O seu primo, ele não é o único que tem interesse na herança. E você está se envolvendo em algo que não entende." O homem puxou um papel amarelado do bolso. "Isso é uma advertência." Carlos encarou o papel. Seu coração parecia querer saltar. O emaranhado de sua vida estava tomando um rumo assustador. O homem se aproximou, e ele pôde sentir o cheiro de cigarro e violência. "Você não quer saber em que buraco você está prestes a cair." "Eu não tenho medo de você," Carlos gritou, mas suas palavras soaram inseguras, quase como um eco frágil. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Você vai precisar de ajuda. A herança que você tanto quer pode virar seu pior pesadelo. Tem algo mais que você não sabe. Algo que pode mudar tudo sobre a sua família." A adrenalina subiu. "O que você está dizendo?" Cada palavra vinha carregada de um peso aterrorizante. Mas o que ele disse em seguida fez todo mundo ao redor de Carlos desmoronar. "Você não é quem pensa que é. Sua mãe, ela não era quem você achava. Existe um segredo que pode reescrever a sua vida, e o tempo está se esgotando." Nenhuma palavra fez sentido. O caos na mente de Carlos era palpável. Ele se sentiu como se estivesse despencando em um abismo. O passado que ele queria deixar para trás era agora uma sombra que começava a emergir, ameaçando tudo o que ele tinha construído. No silêncio pesado que se seguiu, o coração de Carlos bateu como um tambor. O homem inclinou a cabeça, olhando diretamente nos olhos de Carlos. Sem mais explicações, ele virou as costas, deixando Carlos em um turbilhão de perguntas e incertezas. "Oi?" Carlos murmurou, mas já era tarde demais. O homem desapareceu na noite. Agora, ele não sabia apenas se conseguiria enfrentar seu primo, mas o que mais estava escondido nas sombras de sua própria história. Carlos sentou-se na sala, as palavras do homem ecoando em sua mente. O coração ainda batia acelerado. Ele sabia que as coisas tinham mudado. Mas como ele iria lidar com isso? O peso da verdade parecia mais denso que antes. A herança agora era um mistério cheio de perigos. Ele precisava falar com Luiz. Precisava daquela amizade, daquela conexão que se formou no grupo de apoio. Enquanto ligava, a ansiedade fez a garganta apertar. "E aí, cara? Você não vai acreditar no que aconteceu." Luiz começou, mas Carlos não o deixou terminar. "Luiz, você sabia que meu primo tá metido em algo muito mais sinistro? E um cara apareceu aqui dizendo que tem segredo sobre minha mãe." A preocupação em sua voz era evidente. "Calma, cara. Vamos por partes. Primeiro, o que o cara disse?" Luiz parecia atento, seu tom sério. Carlos respirou fundo. "Ele disse que eu não sou quem eu penso que sou. Que há algo na minha família que pode mudar tudo." Cada palavra saía amarga, como se a realidade estivesse se desfazendo. "Droga, Carlos. Isso é pesado. Podemos investigar mais, descobrir o que está rolando. Mas você precisa ter cuidado." Havia um tom de urgência nas palavras de Luiz, uma preocupação genuína. Carlos assentiu, mesmo que Luiz não pudesse ver. "Ok, então, vamos fazer isso, mas precisamos nos encontrar. Preciso de você aqui." "Agora!" Luiz exclamou, quase sem pensar. "Vou aí." Um frio percorreu a espinha de Carlos. A ideia de ter Luiz ao seu lado o acalmou um pouco.
Enquanto esperava, os pensamentos o dominavam. Como lidar com o primo? Como encarar os segredos? Sinais de alerta pipocavam na sua mente. Enquanto se preparava, a avó de Carlos entrou na sala. O olhar dela tinha aquela mistura de amor e preocupação. Carlos, meu filho, tá tudo bem por aqui? Ele forçou um sorriso, mas não era genuíno. Só questões de família, vó. Nada que não possa resolver. Ela não parecia convencida, mas apenas assentiu e foi para a cozinha. Assim que Luiz chegou, Carlos sentiu um alívio imediato ao vê-lo. Cara, você trouxe bolacha? Luiz brincou, tentando quebrar o clima tenso. Corta essa. Vamos focar no que importa. Carlos respondeu com um meio sorriso. Eles se sentaram, lado a lado, e ele contou tudo. Cada detalhe da visita do estranho e o peso das palavras. Então seu primo pode estar em apuros, e você também, se não tomar cuidado. Luiz murmurou, os olhos arregalados. Mas e se ele tentar me fazer mal? E se descobrir algo que pode me envolver de novo na bebida? O que fazer? A vulnerabilidade paralisou Carlos. Precisamos estar um passo à frente. Não podemos deixar que ele tenha controle. Juntos somos mais fortes, lembra? Luiz olhou direto nos olhos de Carlos, um brilho de determinação crescente. Carlos assentiu. Você tá certo. Preciso saber a verdade. Precisamos de um plano. Enquanto a conversa continuava, uma tensão nova se formava entre eles. Um laço que antes era apenas amizade, agora parecia mais. Carlos sentia como se estivesse se abrindo, revelando partes de si que tinha escondido. Luiz, por sua vez, escutava de forma intensa, não apenas por querer ajudar, mas por se importar. A noite avançava e o clima mudava. Ambos sabiam que desafios viriam, mas também havia uma nova esperança na conexão que estavam construindo. Carlos, a gente vai dar um jeito nisso. Juntos. A firmeza na voz de Luiz trouxe um conforto inesperado. Mas no fundo do coração de Carlos, um medo sussurrava. E se os segredos desmascarassem mais do que podiam suportar? Ele não tinha todas as respostas. Apenas o pressentimento de que o que estava por vir poderia mudar tudo novamente. Carlos sentou-se à mesa com Luiz, ainda processando o que o estranho tinha dito. As palavras ecoavam em sua mente, e a ansiedade o envolvia como um manto pesado. Ele precisava de respostas, e de repente, uma oportunidade apareceu. Luiz mencionou que um antigo amigo da avó, um advogado respeitado, poderia ajudar a investigar a herança e os segredos de sua família. Podemos marcar um encontro? Ele conhece tudo sobre esses trâmites, sugeriu Luiz com um brilho de esperança nos olhos. Carlos decidiu que era uma boa ideia. Logo, eles estavam a caminho do escritório de Dr. Pacheco, o advogado. Ao chegarem, Carlos notou a seriedade de Luiz. O clima estava pesado, carregado de expectativas. Enquanto esperavam na sala de estar, ele tentou se distrair observando as fotos na parede. Tinham famílias sorridentes, conquistas e momentos felizes, algo que ele tanto desejava. É como se a vida deles estivesse em um filme, pensou, e um aperto no peito o atingiu. Dr. Pacheco apareceu, e seu olhar cálido trouxe um pouco de alívio. Ele ouviu com atenção tudo o que Carlos e Luiz tinham a dizer. Mas à medida que as informações fluíam, uma sombra passou pelo rosto do advogado. Existem alguns riscos com essa herança, Carlos. Seu primo, ele pode não levar bem essa investigação. E há rumores que podem colocar você em perigo. Carlos sentiu um frio na espinha. Rumores? Que tipo de rumores? Perguntou, a voz quase falhando. Falam que seu primo está atirando para todos os lados. Ele não está apenas preocupado, Pacheco, mas acrescentou. Contudo, o perigo está espreitando. Sempre. Você precisa estar atento. A voz do advogado teve um tom que fez Carlos sentir um nó na garganta.
Ao sair do escritório, um burburinho tomou conta das ruas. Carlos percebeu olhares de desconhecidos, sussurros que pareciam carregados de segredos. Havia uma mulher na esquina, que o observava com um olhar penetrante, seu rosto familiar, mas distante. Ele se virou para Luiz. Você viu aquela mulher? Ela parece que me conhece. Luiz balançou a cabeça, visivelmente preocupado. Aquela sensação de estar sendo observado o engoliu. Passaram a tarde assim, agitados, com a possibilidade de uma nova oportunidade se desenhando, mas também sentindo que algo estava prestes a desabar. O telefone de Carlos vibrou. Um número desconhecido. Seu coração disparou. Era seu primo. A mensagem dizia: se você não ficar longe, vai se arrepender. Não entre onde não pertence. Cada palavra parecia um golpe. Ele trocou olhares com Luiz, a atmosfera carregada de tensão. O aviso não era apenas uma ameaça. Era um sinal claro de que a batalha estava apenas começando. Carlos ficou paralisado. Como ele enfrentaria essa nova fase sem se perder de vez? Carlos olhou para o celular na mão, o coração batendo descontrolado. A mensagem do primo o deixou em estado de choque. Uma pressão crescente se instalou em seu peito. Mãos tremendo, ele encarou Luiz, que estava ao seu lado, preocupado. O que eu faço, cara? Isso não é só uma ameaça qualquer. A dúvida e o medo escorriam de suas palavras. Carlos, calma. Precisamos pensar, Luiz disse, tentando manter a serenidade. Mas a ansiedade na voz dele era clara. O clima estava mudando e eles podiam sentir isso. Sabe que ele só quer te intimidar, certo? Mas e se for sério? E se isso me envolver de novo em tudo que eu tentei deixar para trás? A angústia o consumia. A luta contra a bebida, a vida nova que estava tentando construir, tudo parecia desmoronar. Precisamos encarar isso juntos. Só assim conseguimos seguir em frente. Eu tô aqui. Luiz insistiu, virando-se para encará-lo com força. Carlos hesitou, mas a determinação nos olhos de Luiz o atingiu. Ele respirou fundo, tentando buscar força. Você tem razão. Mas como vamos lidar com isso? Será que estou pronto para encarar a verdade sob essa pressão? Luiz não hesitou em responder. Sim, você é. E não vai ficar sozinho. Nunca mais. Vamos juntos ao advogado, falar sobre esse problema e saber o que fazer. A urgência nas palavras de Luiz mostrava a relação que estava se formando entre eles. Enquanto seguiam pela rua, a cidade parecia mais ameaçadora. As pessoas caminhavam rápido, olhares cruzavam, cochichos se intensificavam. O barulho da cidade se misturava ao tumulto na mente de Carlos. Será que eles sabem de tudo? A fofoca já correu? Ele parou em um instante, as mãos apertando a mochila. Luiz, e se a gente se meter em algo que não consegue controlar? E se esses rumores se tornarem reais? E eu perder tudo de novo? O pânico crescia dentro dele. Uma pressão que parecia incontrolável. Luiz parou ao seu lado, firme. Não pense assim. Você está mais forte do que nunca. Esse irmão seu, o que ele fez? Ele tá com medo de perder o que nunca foi dele. Você precisa se lembrar disso. Estamos juntos, cara. A força das palavras foi um sopro de esperança. Mas a sensação de dúvida não desaparecia. Ao chegarem no escritório do advogado, o peso nas costas de Carlos parecia piorar. Ele sentia o olhar dos funcionários, as fofocas pairando como nuvens escuras. O que será que pensam de mim? A verdade está prestes a ser revelada. Dentro da sala, Dr. Pacheco logo entrou, mas a tensão estava no ar. Carlos sentiu um nó na garganta, quando começou a falar sobre a realidade da herança de seu primo. Como se os fantasmas do passado estivessem espreitando. A cada palavra, a incerteza crescia. Quando a conversa terminou, Carlos saiu junto com Luiz.
Mas a rua estava mais sombria. O mundo exterior parecia um reflexo do caos interno. Carlos, você tá bem? Luiz perguntou, reparando na palidez do amigo. Não sei, a pressão tá demais. E esse aviso, o que vem depois? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de desespero. Estamos juntos nisso. Lembre-se disso. Vamos passar por isso. Mas no fundo, Carlos não tinha certeza se o amor e a amizade resistiriam a tantas adversidades. Olhando para Luiz, uma mistura de alívio e dúvida o invadiu, enquanto a incerteza sobre o futuro os envolvia como uma sombra. Carlos e Luiz caminhavam sob a luz fraca da rua, a tensão se acumulando entre eles. O aviso do primo ainda ecoava na mente de Carlos, a sensação de urgência quase palpável. Ele parou de repente, sentindo o peso do mundo nas costas. Luiz, não sei se consigo lidar com isso. Tudo isso está me esmagando. Carlos, você não pode deixar ele te controlar assim. Luiz respondeu. Sua voz era firme, mas a preocupação estava estampada em seu rosto. Esse vale tudo dele não é o que a gente precisa se preocupar agora. Temos que ser mais espertos. A herança, as ameaças, você precisa se afastar dessa situação. Afastar? Carlos replicou, o temor se transformando em raiva. Você está falando sério? Depois de tudo o que eu passei, você quer que eu fuja? Isso não é a solução. Não estou dizendo que você deva fugir, mas pode ser mais seguro se você ficar fora disso. Enquanto resolver tudo, talvez devêssemos nos distanciar um pouco, só até as coisas acalmarem. Luiz falou, tentando ser lógico, mas suas palavras cortavam como faca. Carlos sentiu um nó na garganta. Distanciar? Você realmente acha que isso vai resolver? E se eu precisar de você? E se você precisar de mim? A dor na voz de Carlos era evidente. Ondas de desespero se espalhavam. Eu só não quero te ver machucado, Carlos. Luiz implorou, gesticulando com as mãos. Isso tudo é arriscado. Você pode acabar se ferindo, e eu não posso deixar isso acontecer. Às vezes a distância é necessária para preservar o que temos. Preservar? A frustração explodiu. Você acha que eu posso simplesmente me afastar de quem amo? Luiz, isso é uma loucura. Eu não vou fazer isso. Estou cansado de fugir. Fui um covarde a vida inteira. E agora que estou tentando ser mais forte, você quer que eu me esconda? A intensidade da discussão fez a voz de Luiz soar mais baixa, mais firme. Isso não é covardia, é prudência. Se você for preso em tudo isso, é a última coisa que quero. E Carlos, se precisar, eu posso sair de cena, deixar tudo para você. Carlos congelou. Como assim, sair de cena? Você está falando sério? Mu, você quer se sacrificar? As palavras saíam entrecortadas, um misto de choque e desespero. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ele não queria deixar cair. Luiz deu um passo à frente, sua voz cheia de emoção. Sim, se isso significar que você estará seguro, eu faria qualquer coisa por você. A sinceridade em sua voz cortou Carlos como um fio afiado. Um silêncio pesado se instalou, enquanto os olhares se cruzavam. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Carlos sentiu o coração partir. Não deveria ter que fazer isso por mim. Não é justo. Eu não posso aceitar. Mas Luiz construiu uma barreira com sua determinação. Mas é o que eu quero. Você precisa entender o quão importante você é para mim. Não posso me permitir perder você por causa desse maldito segredo. As palavras martelavam na cabeça de Carlos. Ele sentiu a dor da possibilidade de perder Luiz se tornando real. E se eu não conseguir lidar com isso sem você? O que será de nós? Luiz olhou para baixo, a tristeza preenchendo o espaço. É uma decisão difícil, eu sei, mas talvez seja melhor assim. Para sua segurança e para nós. Carlos se sentiu perdido, preso no meio do caos. Luiz,
Eu não sei o que fazer. O desespero tomou conta, e a incerteza do futuro pendia na balança, como uma sombra crescente. Enquanto se afastavam um do outro, o silêncio entre eles ecoava como um grito. O medo da separação os consumia. Eles estavam em guerra, não apenas com o primo, mas com os sentimentos e desafios que poderiam os separar. Não havia respostas fáceis, apenas um abismo que se abria com cada palavra não dita. A dor da incerteza pesava, e o destino de ambos permanecia nas mãos do tempo. Carlos estava em pé, com a respiração presa na sala de audiência. A atmosfera estava elétrica. O murmurinho da multidão aumentava. Ele sentia o coração disparar. O juiz estava ali, a autoridade máxima, e seu olhar sobre todos transmitia um peso imenso. Luiz estava ao seu lado, firme, tentando passar força com um só olhar. A sala estava cheia, gente sussurrando, júri ao fundo, todos prontos para ouvir a verdade nas palavras de Carlos. Ele se voltou para o primo, que estava ali, ao lado de seus advogados. A expressão de desprezo na face de seu primo parecia zumbir como uma sinfonia de dor. Carlos sentiu um nó na garganta. Sua voz era um sussurro de tempestade. Hoje tudo isso vai acabar. O juiz batia com o martelo e a sala se silenciou. Carlos, você tem a palavra. O papel tremia em suas mãos. Ele se esforçou para manter a compostura. A adrenalina pulsava nas veias. Eu não estou aqui apenas para me defender. Estou aqui para contar a verdade. E a verdade é que eu lutei muito. Um dia eu era um homem quebrado, aprisionado nas correntes dos meus próprios erros. Mas eu lutei por uma nova vida, por um novo caminho. Ele olhou para o público, captando a atenção das pessoas que pareciam hesitantes. Havia rostos que o apoiavam ali, e outros claramente prontos para condená-lo. Essa herança que meu primo tanto deseja não é uma simples fortuna. É a chance de começar de novo, de honrar o legado da minha família. Mas não posso fazer isso sob ameaças e mentiras. A voz dele aumentava de intensidade. Meu primo me chamou e disse que eu não pertencia a isso. Mas a verdade é que eu sou mais do que ele pensa. Ele está se envolvendo em negócios sujos e tentando usar isso contra mim. Um murmúrio se espalhou pela sala. Ele viu olhares confusos, mas também de reconhecimento, e isso o encorajou. Antes que pudesse continuar, um dos advogados de seu primo se levantou, com um ar de desprezo. Isso é uma fábula. Você não é mais do que um ex-bêbado tentando se reerguer. As suas palavras são vazias. A indignação dele ecoou, mas Carlos não se deixou abalar. O apoio de Luiz, ao lado, pulsava como um escudo. Eu sou mais do que meu passado. Aprendi a força que existe dentro de mim e estou aqui para defender aquilo que realmente importa. Não serei um fantoche na mão dele. Cada palavra saía como um golpe, e as pessoas começaram a sussurrar entre si. Era hora de arrancar a verdade do oculto. Um grupo de pessoas se manifestou. Eram seus amigos do grupo de apoio. Apresentaram-se e contaram a jornada que Carlos havia feito. A sala estava em choque. Os ventos da mudança sopravam como um furacão. O juiz olhou com interesse, medindo a gravidade das palavras. Quando Carlos terminou, o silêncio foi profundo. Ele esperou que algo mudasse. O juiz começou a falar, e um brilho de esperança encheu o peito de Carlos. Mas enquanto a decisão se aproximava, ele percebeu que tudo isso ainda estava longe de ser uma vitória completa. Havia um novo caminho à sua frente. Mas o que o aguardava? Ele ainda se sentia inseguro sobre a verdadeira batalha que estava por vir.
O futuro era incerto, mas a luta para se redimir nunca esteve tão viva. Carlos saiu do tribunal com Luiz ao seu lado. O coração ainda pulsava rápido de emoção. A tensão pela qual haviam passado parecia finalmente ter valido a pena. As vozes na sala ecoavam em sua cabeça, mas algo novo começava a nascer. Uma esperança. Conseguimos, Luiz exclamou, sorrindo como uma criança. Carlos, mesmo sem acreditar, forçou um sorriso de volta. A vitória tinha sabor amargo, mas pelo menos era um passo adiante. Era preciso festejar, mesmo que timidamente. Caminhando pelas ruas de São Paulo, a cidade parecia vibrar com eles. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, uma beleza que eles quase não notaram antes. Carlos olhou para Luiz. O que você acha de irmos ao bar que a gente costumava frequentar? Só hoje. Para celebrar, você sabe. Olha, Carlos, é um novo começo, um capítulo diferente. Você merece isso. No bar, o ambiente estava animado. Risadas e música se misturavam no ar carregado de histórias. Carlos e Luiz se sentaram num canto, longe da agitação. Olha, Carlos, é um novo começo, um capítulo diferente. Você merece isso, Luiz disse, a sinceridade nos olhos. Eu sei. E sou grato por você estar aqui. Não teria conseguido sem você, Carlos respondeu, a voz embargada. Ele sentia um nó na garganta. As pequenas conquistas tinham um significado imenso. O garçom se aproximou. O que vai querer? Carlos pediu água e um petisco, sem álcool. A antiga tentação estava longe. Um brinde à nossa amizade e à nova vida que estamos criando. Luiz levantou o copo e Carlos fez o mesmo. O brinde ecoou como um alívio. Entre as risadas e as lembranças, ele percebia que não estavam apenas celebrando uma vitória, mas a força que construíam juntos. Mas no fundo, uma sombra persistia. O aviso do primo ainda estava fresco em sua mente. E se ele tentar me derrubar de novo? Carlos pensou, um aperto no peito, embora quisesse afastar essas ideias sombrias. Quando a noite avançou, os dois se perderam nas conversas. Até que Luiz olhou para Carlos com um lado sério. E agora? O que vem a seguir? Você vai atrás de mais informações sobre a herança? Carlos hesitou antes de responder. Sim, eu preciso entender o que realmente aconteceu. O que mais está escondido na minha família. Não posso deixar isso passar. Uma determinação firmada diretamente do coração. Mas a incerteza se fez presente. Ele sabia que enfrentar o passado não seria fácil. O peso da descoberta pairava nos ares. Enquanto se despedia do bar, observou as luzes da cidade refletindo em um lago próximo. A vida, assim como essas luzes, pode ser bela, mas também pode esconder o que está nas profundezas. Ele pensou. E assim, com o ar da noite fresquinho e revigorante ao seu redor, Carlos sentiu que tudo estava prestes a mudar novamente. O futuro era um mistério, algo que precisava explorar, que lhe chamava como um eco, e ele estava prestes a entrar de cabeça. Carlos estava sentado à mesa da cozinha, os raios do sol matinal entrando pela janela e iluminando o ambiente. O cheiro do café fresco invadia o ar, trazendo uma sensação de esperança. Ele olhou ao redor e viu sua avó preparando o café da manhã com um sorriso acolhedor. E isso aqueceu seu coração. A paz finalmente havia encontrado um lugar na sua vida. A luta que enfrentou nos meses anteriores parecia ter valido a pena. O tribunal havia decidido a seu favor, e a herança que inicialmente parecia mais um fardo do que uma bênção, agora se tornava o alicerce de uma nova vida. Não era apenas dinheiro, mas a oportunidade de reescrever sua história. Ele pensou na oportunidade que tinha agora, abrir uma pequena padaria, um sonho que carregava desde a infância.
O local estava escolhido, os planos foram feitos, e acima de tudo, ele também havia se reconciliado com sua mãe, que era mais do que só uma lembrança distante. Luiz entrou na cozinha com ar de entusiasmo, como sempre. E aí, campeão, preparado para o grande dia? A alegria no rosto do amigo era contagiante. Eles haviam se apoiado durante toda a jornada, e agora estavam prestes a realizar um sonho. Sim, hoje é o dia, Carlos respondeu, a empolgação tomando conta. Luiz sempre estivera ali, não apenas como amigo, mas como uma luz em momentos sombrios. O amor e a resiliência deles construíram uma amizade inquebrável. Enquanto Carlos e Luiz se dirigiam para o local da nova padaria, eles sentiam um aperto no peito, de ansiedade, mas de felicidade. Os olhos de Luiz brilhavam ao ver o espaço vazio, transformado em um lar de novas oportunidades. Aqui vai ser um sucesso, eu sinto isso, Luiz exclamou com confiança. Carlos olhou ao redor, imaginando o cheiro do pão recém-assado, o riso das crianças e a felicidade das famílias que visitariam sua padaria. Ele queria que aquele espaço fosse mais do que um negócio. Era um símbolo da superação, do fracasso superado e das lições aprendidas. Cada fornada de pão representaria não só o sustento, mas um sonho renovado. Com o apoio de Luiz, as paredes ganharam cores, o cheiro de café começou a se espalhar, e a comunidade, aos poucos, entrou no espírito. Amigos, vizinhos e até desconhecidos uniram-se em uma festa de abertura emocionante. A alegria nos rostos refletia a conexão do passado com o presente. Lembranças de tempos difíceis foram substituídas por planos de futuro, e as gargalhadas subiam ao céu como um hino de liberdade. Naquele momento, Carlos percebeu que o amor verdadeiro não vinha apenas de um romance, mas da amizade, da família e de todos aqueles que apoiaram sua jornada. A paz encontrada em seu coração se misturava com o aroma do pão. Ele sabia que a vida ainda reservava desafios, mas agora estava preparado. O passado não o definia mais. Ao contrário, lhe oferecia as ferramentas para construir um futuro mais brilhante. A jornada não acabava aqui. As sombras do passado sempre poderiam aparecer, mas com a amizade e o amor como escudo, ele estava pronto para enfrentá-las. A vida era cheia de incertezas, mas também repleta de oportunidades. Carlos levantou o copo e brindou ao futuro, à amizade e a tudo que ainda estava por vir. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença.